já vou começar dizendo que eu não preparei nenhuma pauta, porque na verdade a gente tá preparando essa pauta há mais de ano. A gente já tá roteirizando esse episódio e produzindo ele há mais de ano. Então hoje é só concepção, né? Aliás, fez um ano agora, né? Fez um ano de pontes e elefantes. Uhul! Ah, vamos comemorar. Com parte da trupe só, né, Carol? Temos aqui uma parte da trupe do Pontes. Faltou um membro original, Pandinha. Alô, Pandinha. Sócio fundador. Sócio fundador. Beijo, Panda. Eu não sei por que eu não convidei o Panda, sabia? Ah, eu lembrei por que eu não convidei o Panda, Carol. Eu não convidei o Panda porque ele ia gravar algum outro episódio essa semana, assim. A gente paralelizou, pá. E ficou de fora, mas tudo bem. A gente vai representar bem o Panda aqui pra falar sobre Frederic Laloux no livro Reinventando as Organizações. Solta a vinheta, Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, finalmente chegou a hora da gente gravar esse episódio. Eu venho anunciando esse episódio, ó, faz tempo. Eu queria lembrar qual foi a primeira vez que eu citei Frederic Laloux no Love the Problem. Eu queria saber também quantas vezes eu citei, mas eu não faço ideia. O que importa é que a gente vai falar sobre Reinventando as Organizações hoje, sobre esse livro tão citado no Love the Problem, sobre Frederic Laloux. E para isso, nada mais justo do que trazer aqui duas pessoas as quais eu confio muito para falar sobre esse assunto, porque a gente já estudou isso junto, a gente debulhou o livro de ponta a ponta. Estamos aqui com ela, que já esteve aqui em um dos meus episódios favoritos. Eu tenho muitos favoritos, né? Mas esse é um deles, com certeza. Lá vem você com a galera que é especial. É real. Especial você sabe o que você é, né, cara? Especial é isso daí, não preciso nem dizer. Mas o episódio sobre o triângulo do dramático de Kaplan é um que mexe com as cabeças assim. Mas Carol está aqui de volta para falar sobre Reinventando as Organizações. Bem-vinda, Carol. É sempre bom estar aqui, né, falando essas besteiras que eu falo, que você dá um crédito, me chama pra gravar, pra contar umas besteiras, tipo triângulo dramático. Sempre bom estar aqui. Eficiência, eficácia. Tô sempre aqui pra falar umas groselhas. É bom, a gente vai se reforçando assim, aí chega uma hora que parece que é coisa de qualidade, entendeu? A gente vai reforçando assim, ó. Isso, a gente vai dando biscoito, aí quando vê a galera no LinkedIn, assim, me cruza no LinkedIn e acha que eu sou gente. Eu apareci no Love the Problem. Cara, ela tem credibilidade. Você falou do Eficácia e Eficiência, que gravou eu, você, o Rafa Albini e o Panda. Esse daí também a galera pira lá no Backstage. Inclusive, quem não conhece Backstage, k21.link/Love the Problem. Deixa lá recadinhos para Carol, recados de amor pra Carol, falando: não, Carol, você é foda mesmo e tal. Deixa lá que ela merece. Estamos aqui também com ele, que estoura a nossa bolha, sabe? Sabe as pessoas que a gente encontra sempre? Assim, a Carol eu encontro sempre aqui e ali, o Panda eu encontro sempre aqui e ali. Esse rapaz aqui, ó, ele estoura a nossa bolha. Como estoura a bolha aí, senhor Rodrigo Vergara? Estourou a bolha. Tô estourando a bolha, senhor Rodrigo Vergara. Bem-vindo, Rodrigo Vergara. Primeira vez no Love the Problem. Tudo bom? Pô, legal aqui, hein, cara. Nossa, gostei desse lugar aqui. Olha, nossa, é grande, né? É grande, o teto é alto aqui, né? Mas... Estúdio novo. Nossa, cara, incrível esse lugar, ó. Tem umas coisas nas paredes, né? Tudo. Nossa, e essa piscina aqui também, olha, poxa, gostei daqui, cara. Letreiro luminoso escrito Love the Problem, assim, bem do Love the Problem em cima da piscina, perigosíssimo. Não, e essa torneira aqui que você abre já sai cerveja, meu, é incrível isso. Uou. Por isso que a gente sempre grava meio alegre aqui, né? O episódio sempre tem um grauzinho a mais. Mas vamos falar do que importa aqui. A galera sabe que eu não gasto muito tempo apresentando os convidados, então se você quiser saber mais quem é Carolina Serpejante ou Cartolina Serpejante, k21.link/Love the Problem, tem lá o perfil dela, os contatos dela. Se você quiser saber mais quem é Rodrigo Vergara e por que ele estoura a nossa bolha, por que ele é alguém que vem pra trazer perspectivas que a gente geralmente não tem nessa nossa bolha da agilidade e transformação digital e por aí vai. k21.link/Love the Problem, mas eu quero começar a falar sobre Frederic Laloux, Reinventando as Organizações. Eu já vou começar com o que importa, né? Por que
que a gente decidiu estudar junto o Frederic Laloux. O que esse livro traz de tão relevante, assim? O que tem? Qual que é o conteúdo desse livro, assim, que é tão citado nesse podcast? Qual é que é a do Frederic Laloux? O que tem no Frederic Laloux que a gente fala tanto? Eu vou dizer por mim, né, por tudo que a gente conversou lá no Contos Elefantes, né? Eu acho que o Laloux, ele traz uma estrutura. Primeiro porque a gente adora uma estrutura, né? A gente adora um mapa, como o próprio Rodrigo fala, né? A gente gosta do mapa. Eu acho que o Laloux, ele traz um excelente mapa sobre as organizações e ele traz numa perspectiva que é uma perspectiva que a gente olha pouco, que é ele chama de paradigma, né? Mas de motivações mesmo, né? Da gente ter motivadores, do que leva a gente a tomar as decisões que a gente toma, né? Sobre o que a gente está pautado. Óbvio que nada é exatamente como o mapa, como o Rodrigo também gosta muito de lembrar a gente. Eu acredito que o Laloux, ele traz esse mapa e é muito, posso dizer assim, estoura muito a cabeça, assim, de você olhar e falar, caraca, é isso, né? E você começar a enxergar isso em todos os lugares, é muito palatável, isso é uma coisa que é muito próxima da realidade. Por isso que eu acho que faz tanto sucesso. Inclusive, a gente tem esse mapa aqui na parede dos estúdios do Love the Problem, né? O mapa, ele permanece aqui constantemente. Eu queria que o Rodrigo até descrevesse, se possível, esse mapa aqui que fica na parede. O que o Laloux traz de conteúdo nesse mapa aqui que ele coloca na Reinventando? Já te respondo já isso. Eu queria responder a primeira pergunta, que eu queria acrescentar algo no que a Carol falou. Porque eu acho que tem uma coisa de trazer um mapa que ele é facilmente compreensível, facilmente, né? Vamos relativizar o facilmente porque tem a sua complexidade. Mas dá pra entender, né? Enfim, ele é muito profundo e abrangente, mas ele é compreensível. Mas o que eu acho que fez esse livro explodir foi o fato de que ele trouxe isso aplicado, porque ele não é mais um manual de gestão, de uma teoria interessante. Ele é basicamente uma compilação de fatos concretos, de coisas que aconteceram, exemplos e cases. Ele é uma grande compilação de cases concretos que dá muita concretude. Então isso que a Carol fala, que assim, é muito fácil de ler, porque ele está muito baseado em casos descritos com como foi, por que foi, o que aconteceu. E eu acho que isso é o que faz a diferença nesse livro, porque a gente tem outros livros que preconizam uma outra abordagem para a gestão e para a empresa se enxergar como um ente diferente na sociedade, mas esse especificamente ele pega esse mapa e ele fala, tá, vamos ver quem é que tá fazendo, e ele vai lá compilar um monte de coisa e traz isso digeridinho e organizadinho. Então ele picota aquelas coisas e fala, ó, tem isso aqui, as pessoas estão fazendo, as pessoas que estão hoje fazendo a coisa mais avançada estão fazendo isso e aquilo, e isso dá muita satisfação, assim, de ver como é que as coisas funcionam. Acho que a palavra é empírico. Isso. Eu tava procurando aqui. O Laloux, ele é muito empírico. Ele traz a realidade. Por isso você consegue relacionar. Ele não faz assim, eu aqui, que é o que a gente tá reclamando um pouco do Otto Scharmer, né, com a teoria U, que parece que é uma coisa que é descolada da realidade. Você estudou aquilo de longe e aí você pegou um conceito que é seu, que é uma coisa que a gente costuma fazer mesmo no nosso dia a dia, né? A gente pega o nosso conhecimento e a gente tenta encaixar a nossa ideia de mundo e a nossa ideia de realidade ali numa coisa que está acontecendo. A gente pode estudar isso, estudar outras estruturas e tentar encaixar essas estruturas na realidade. O que eu acho que o Laloux fez foi o contrário. Ele olhou para o que estava acontecendo na realidade, entendeu como é que eram as diferentes organizações, como elas estavam pautadas, e a partir desse olhar ele construiu uma coisa que era o mais próximo de uma estrutura que ele conseguiu construir ali quando ele fez, né? O mais próximo do que ele conseguiu de uma classificação de como as coisas estão organizadas. É bem pé no chão, né, Carol? Assim, é bem o terreno. Você começa a lembrar dos terrenos que você passou e você identifica eles no mapa, né? Você vai validando e mesmo se você não identifica, ele te passa uma credibilidade pelos terrenos que ele apresenta, né? Então ele fala, eu visitei tal empresa e lá era assim. Eu visitei a outra organização e lá era assim. Eu visitei lá e era assim. E tem um negócio legal que, assim, quando ele fala do mapa, ele... Só pra... Enfim... Posso falar um pouquinho do mapa, não? Então, a gente tá fazendo um mistério, né? A gente tá do tipo, então, tem um mapa.
Tem um negócio, é um segredo. O mapa é bom, ele descreve bem o terreno, a gente gosta do mapa. Vamos, chega de mistério, abre a caixa de Pandora aí. Qual é que é desse mapa? O que é esse mapa? Não, a referência dele, ele estuda dentro do modelo integral que vem do Ken Wilber, que é um epistemólogo, vamos dizer assim, um sujeito que estuda o conhecimento humano. E ele gosta ele vai lá, busca um monte de referência de biologia, ele é biólogo de formação, se eu não me engano. O Ken Wilber? É. Cada dia eu aprendo uma coisa nova sobre o Ken Wilber, assim, surpreende. O melhor tipo de gente é o biólogo. É o melhor tipo de gente. Eu mandar um beijo pra minha mãe, que é bióloga, inclusive. Será que tem biólogos que ouvem o Love the Problem? Se tiver, k21.link/Love the Problem, comenta lá que eu quero saber se tem biólogo que ouve Love the Problem. Ken Wilber, comenta lá. E se você que é da comunidade ágil e conhece um biólogo, passa pra ele, né? Recomenda esse episódio. Aí, ó. Tá vendo só? Isso, manda, falou, a gente exaltou você aqui nesse episódio. Tem uma homenagem a você aqui nesse episódio, você que é biólogo. Mas enfim, o Ken Wilber é biólogo, se eu não me engano. E aí ele fez lá desde os 20 anos de idade, ele começou a estudar muita coisa e começou a tentar fazer cruzamento entre áreas do conhecimento humano muito distintas. E ele foi criando, conforme ele ia juntando essas coisas que eram muito distintas, ele foi criando meio que uns mapas. Ele gosta muito de diagramas. Bom, e aí ele fez um diagrama que é assim, que são dois eixos em formato de um eixo vertical e um eixo horizontal. No eixo vertical ele coloca um eixo entre o subjetivo e o objetivo, porque ele diz o seguinte: toda experiência, todo fenômeno dá para ser dividido, observado ou classificado segundo dois eixos. O primeiro eixo é: todo fenômeno tem uma parte que ele é subjetiva e uma parte que é objetiva. Subjetivo é aquilo que está se referindo muito ao humano, né? Aquilo que está dentro do que eu penso, não pode ser observado, né? Eu vejo um carro azul, eu falo para você, sei lá, azul, aí você olha e fala azul, a não ser que você não seja neurotípico, né? Se você for daltônico, por exemplo, aí você não veria assim, mas em geral eu digo azul, você vê azul, então é algo observável, então aquele fato é objetivo. Outra coisa, eu fico mal quando eu vejo o azul, mas você não fica, então isso é algo que está dentro de mim, é da minha experiência subjetiva, a sua é do objetivo. Então essa é a primeira distinção, subjetivo e objetivo. A outra distinção é individual e coletivo. Todo fenômeno também tem uma dimensão que é individual, uma dimensão que é coletiva. E aí quando você cruza esses dois eixos, no vertical, subjetivo e objetivo, e no horizontal, individual e coletivo, nascem 4 quadrantes. Primeiro quadrante, individual, subjetivo, psique. Tudo aquilo que eu penso, a minha maneira de enxergar as coisas, as minhas emoções, como eu reajo, os meus valores, etc e tal. Aquilo que é meu. No individual, no coletivo subjetivo, cultura, que é a nossa intersubjetividade. Os valores, as visões de mundo, tudo isso que a gente tá vendo aí brigar hoje em dia, né, tá muito fácil de falar sobre isso, porque a gente tem uma guerra cultural de visão de mundo, né? Até um tempo atrás a gente tinha uma que era hegemônica que a gente não enxergava, essa é a certa. E as desviantes eram a gente falava, visão de mundo, a visão de mundo. A minha era normal, né? As outras que eram esquisitas. Mas hoje em dia isso esfacelou. Então tá fácil de falar sobre esse assunto, porque tá todo mundo dizendo que a sua é a certa e a do outro é errada. Então dá pra ver que tem muitas. E aí do outro lado, no objetivo, a gente tem o individual objetivo, que é corpo, o meu corpo e o meu comportamento, os meus hábitos, tudo aquilo que eu faço com o meu corpo. E os meus processos internos, inclusive, que são observáveis, né? O médico consegue medir o meu cortisol, mas ele não consegue saber o que é que tá me estressando, porque isso é do subjetivo. Mas que eu tô estressado, ele consegue ver, porque ele mede o meu cortisol. E do outro lado, no objetivo coletivo, que são as nossas relações no social, que envolvem os modos de produção e trocentos milhões de coisas. Em cada um desses quadrantes tem um mundo de coisas. E esse é o modelo no qual que o Laloux usou. E aí o Laloux falou, vamos levar isso aqui e... um detalhe. E aí o Ken Wilber, ele cria uma noção de que a complexidade... É mais fácil de falar isso, por exemplo, quando a gente fala no campo do objetivo individual, a gente pode pensar assim. Tem o átomo. O átomo é um todo. Mas quando ele se une a outro átomo, ele continua sendo um todo, mas ele agora é parte de algo maior, de mais complexidade, né? No caso de uma molécula de água, tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e o ângulo entre eles faz emergir uma qualidade diferente que transforma aquilo em molécula. Quando a molécula se junta com outras, etc e tal, ela pode emerge de uma grande mistura de moléculas algo novo que é a vida.
Tô dando um salto de complexidade. Antes disso tem proteína, tem um monte de coisa que nasceu antes disso, mas tô dando um salto para falar de um outro nível de complexidade, né? Que é a vida, que tem características emergentes. Então ele fala dessa evolução e ele aplica essa mesma evolução, que é muito facilmente identificável nesse campo mais do físico, né? Das coisas do objetivo, para os outros campos. Então ele vai falar, por exemplo, do desenvolvimento da nossa psique, de quando a gente é criança e a gente vai evoluindo, que primeiro eu acho que eu sou parte da minha própria mãe, depois eu consigo ver a diferença, enfim, a gente vai evoluindo e conquistando uma maior complexidade na nossa maneira de pensar e entender o mundo. E quando a gente vai para o universo da cultura, isso também é verdade. Como é que ele faz isso? Ele cria isso dizendo assim, existem culturas que são mais, acho que a palavra é que assim, elas deixam de incluir muita coisa. Então eu vejo um fenômeno e eu gero um entendimento meio, eu acho que se eu espetar um bonequinho, o fulano vai sentir uma dor. Mas eu não tenho elementos né? Eu não tenho muitos elementos para afirmar isso. Então, ele vai para um campo do mágico e esse é um pensamento que ignora alguns fatos da natureza, alguns fatos observáveis. Então, à medida em que eu vou incorporando mais fatos observáveis, para eu poder continuar tendo um pensamento coerente, a minha visão de mundo tem que ficar mais e mais complexa para poder dar conta desses fenômenos todos. E por isso, à medida em que eu vou expandindo e incluindo mais coisa, o meu mundo vai ficando mais complexo. E aí ele coloca níveis de complexidade, né? Ele vai dizendo, olha, então ele vai estabelecendo umas fronteiras que são aleatórias, dizendo, aqui tem um pensamento que é mais de uma hierarquia, de uma autoridade, e ele vai fazendo uns níveis, e aí ele dá cores para esses níveis de complexidade da cultura. E é esse o mapa que ele vai finalmente plotar sobre as organizações para que a gente possa enxergar. Dei uma abreviada aqui porque a Carol tá com o dedo levantado e eu não quero ficar falando enquanto ela tá querendo falar. Você sabe que eu nunca comecei a explicar a Lalu pelo mapa que o Ken Wilber descreve, né? Isso pra mim é novo e eu achei fantástico, porque talvez o que a gente falou lá no começo de o livro do Remito das Organizações ser tão pé no chão, né? Acontece porque, ao contrário do Otto Scharmer, como a Carol bem colocou no Teoria U, que não se importa em ficar bastante no coletivo e no individual subjetivo, né? O Otto Scharmer, ele tá lá tranquilo, assim, navegando no subjetivo e ele vai tranquilão, assim. Ele vai suavão. Só vai. O rolê vai... O Lalu, e é engraçado que ele traz esse mapa do Ken Wilber que você escreveu, Rodrigo, ele traz lá pro meio do livro, lá, a gente foi discutir lá no capítulo 4, sei lá, não lembro mais. Mas é muito a base porque ele tá preocupado o tempo todo, e se for ver a descrição dele de cada um desses níveis de consciência que ele traz rotulados por cor, né, igual você falou agora, ele se preocupa em trazer, e eu nunca tinha me ligado nisso, fantástico, ele traz a parte objetiva individual, ele traz a parte objetiva coletiva, ele traz a parte subjetiva individual, ele traz a parte subjetiva coletiva. Para cada um desses níveis, são 5 níveis, né? Pô, vou tentar lembrar de cabeça. Tem Cores, você fala? Cores, isso. Cores, não são níveis, cores. Não, são os níveis que ele estabelece com cores, né? Ele fala, tem um nome e tem uma cor. Aí eu no final das contas. Isso. São os níveis de consciência, são... É isso, ele traz sempre navegando nessa matriz como um todo, né, Carol? Sim. Eu vou voltar um pouco lá no Rodrigo. Primeiro, eu acho sempre muito interessante a gente explicar a Lalu a partir do Ken Wilber, porque acho que traz primeiro capítulo que a gente gravou do Pontes, que o Rodrigo trouxe, é sempre uma coisa que eu gosto de lembrar, porque você consegue entender da onde que vem a linha de pensamento do Lalu quando ele faz aquilo, que é interessante a gente pensar em níveis de complexidade. Até quando a gente fala aqui em agilidade, né, de sistemas complexos e de sistemas não complexos, complicado, complexo, aqueles nomes que a gente vê sempre por aí, o Lalu ele trabalha com isso, com as cores, né, esses níveis de consciência, eles nada mais são do que níveis de complexidade. Então você tem um jeito de resolver as coisas lá no vermelho, né, que a gente vai falar das cores. Então a gente tem o impulsivo vermelho, a gente tem o conformista âmbar, a gente tem o realizador laranja, o pluralista verde e o evolutivo teal, ou azul, né, porque teal é uma cor que é esquisita de falar aqui no português. Então a gente tem esses níveis de consciência e o que se diferencia de um para o outro é a complexidade com a qual ele está tendo que lidar.
Então a gente tem no Impulsivo Vermelho, ali é o nível de interação organizacional mais simples que se tem, que tem poucas coisas para se preocupar. O impulsivo é meio que assim, sou eu que importo, eu tô aqui, a minha sobrevivência é aquela que importa, o meu crescimento e a minha evolução é aquilo que importa, e não importa se eu tenho que passar por cima de outras pessoas para conseguir isso. Tá incomodado, pega eu, né, Carol? Tá incomodado, cai pra dentro. É, mais ou menos isso. Ô, Carol, é que assim, tem uma coisa que assim, né, eu ignoro, né, à medida que quanto menos complexo for, mais coisa eu ignoro, eu não quero saber, ignoro, não entra na minha visão de mundo. Isso. Se eu ignoro, de certa maneira eu sou mais ignorante. Isso. E quando você fala desse sujeito aí, você tá descrevendo um sujeito realmente ignorantão, né, eu tô cagando pras coisas, né. É, mais ou menos isso. Eu não levo em consideração as coisas que estão à minha volta. Porque o que importa é a minha sobrevivência, né? É aquilo que me importa que importa. Vou nem falar de sobrevivência aqui, né? As coisas que me importam são as coisas que importam. E aí você tem uma complexidade muito menor, que é a minha complexidade, a complexidade do indivíduo, sem se relacionar com nenhum outro. E aí, em algum momento, a gente percebeu na nossa evolução social que a gente precisa se relacionar com o outro e levar em consideração o que o outro sente, o que o outro acredita, o que o outro faz, para que a nossa coisa também importe, né? Então somos seres sociais, o ser humano ele é um ser social em essência, e aí a gente gera a nova complexidade, uma complexidade acima e acima e acima. Antes de aumentar a complexidade, é só dar um exemplo de organização assim, para quem precisa desse pé no chão, né? Para quem gosta desse pé no chão, máfia, né? Leave the gun. Take the cannoli. Máfia, o Lalu descreve bastante, né? Máfia geralmente funciona assim, as organizações que é na força bruta, a coisa mesmo é... Você sabe que hoje em dia, se você tem um canal no YouTube muito bom, que é um cara que fez parte de uma máfia nos Estados Unidos, e ele fala que nem a máfia é organizada assim mais. Ah, é? Ela tá muito mais relacionada com o conformista âmbar do que com o impulsivo vermelho. Grandes máfias, né, essas máfias que são mais organizadas, elas vivem em estruturas com papéis e bem próximo do conformista âmbar, assim, de você ter patentes e coisas que você pode fazer e coisas que você não pode. É verdade. Patentes pode, não pode, é verdade. E é legal pensar, né, que assim, tem muita gente com saudade desse mundo que era mais simples de entender. As pessoas que faziam parte do pensamento hegemônico e que usufruíam desse benefício, desse privilégio, porque faziam parte do grupo cujos interesses estavam representados naquele modelo, porque evidentemente que é assim, né? Eu não quero saber da opinião dos outros, quero saber aqui do meu grupinho. Se eu faço parte desse grupinho, que bom. Se eu não faço parte desse grupinho, eu quero derrubar aquele sistema. E tem muita gente hoje com saudades desse tempo e querendo voltar para lá, né? Voltar para esse tempo em que era mais simples entender o mundo, não tinha que considerar as sensibilidades de tanta gente. É isso, dá muito trabalho, né? Você viver num mundo complexo dá muito trabalho. E aí a nossa tendência é voltar para aquilo que me interessa, porque a gente também não é preparado para isso, né? Enquanto sociedade. Para entender e para... não que não seja preparado para entender, mas é muito... Como eu posso explicar isso? Natural, instintivo? Você tem... Não, tem que ter muito caminho trilhado, assim. Você tem que trilhar um caminho para chegar nesse lugar. Dificilmente você nasce tio, né? Ou nasce pluralista verde, a não ser que você realmente esteja inserido no meio e tenha vivido e interagido com pessoas que levam essa complexidade em consideração, e isso é natural para você ao longo do tempo. Agora, se não você tem que... É uma coisa que é uma complexidade que ela vai vindo até você. E aí é uma coisa que o próprio Lalu diz, né? Você escolhe negar ou aceitar. O próprio Lalu fala isso. Quando você se depara com um nível de complexidade que é maior do que aquele que você está acostumado a lidar, você tem duas opções. Negar essa realidade ou aceitar essa realidade e se adaptar a ela. E se adaptar é uma palavra importante, porque a gente não consegue aceitar um novo nível de complexidade, a gente não consegue transcender e incluir, como diz o Lalu, né, sem transcender, né, sem se adaptar àquilo.
Não dá, não tem como a gente olhar para uma nova realidade, para uma nova complexidade e tentar encaixar esta nova complexidade na complexidade que a gente tem, que é naturalmente mais limitada. A gente vai ter que transcender, a gente vai ter que ir para esse novo lugar para se adaptar a essa realidade. E isso que é o difícil. É nesse tipo de coisa que a gente não está versado. Porque isso traz uma série de inseguranças, e uma série de medos, e uma série de dúvidas, né? Como é que eu vou lidar com o novo, com aquilo que eu não sei, com o que não é seguro, com o que é incerto? O que eu faço com isso? E aí, de fato, é um caminho mesmo de confiança e de aceitar essa realidade nova e entender que às vezes ela vem pro bem. Agora, saindo um pouquinho do campo das ideias puras, né, desse pensamento que é totalmente subjetivo, e aterrissando um pouquinho aqui no São Paulo, Brasil, a gente vem de uma sociedade que há muito pouco tempo deixou de ser escravocrata, né? Então, assim, a nossa cultura não tem essa pulsão e esse histórico de diálogo, acolhimento e convivência. Sempre foi da subjeição e da submissão, do poder pela violência. O Brasil é talvez o terceiro país mais violento da região mais violenta do mundo, que é a América Latina. Então, de fato, a gente tem pouco track record nesse caminho de convivência, acolhimento, né? Principalmente convivência, né? Aceitar que o outro é diferente e se manter em relação com ele. Em geral, eu quero aniquilar o outro ou submetê-lo à minha vontade. Mas eu acho que tem muitos lugares do mundo que não tem esse histórico, né? Muitos lugares que se construíram não à base de um bonde de gente que veio pra cá submetido a uma hierarquia muito louca como essa da escravidão, mas que nasceram à base de os conflitos e diálogos necessários a partir de um conflito, né? Em povos europeus e tudo mais, que desenvolveram algumas tecnologias sociais mais avançadas do que a nossa e modelos mentais para lidar com isso mais avançados do que o nosso. Eu achei que você ia falar quais eram essas sociedades, assim, já ia falar, pô... Na Europa tá cheio, né? Na Europa tá cheio, na Ásia tá cheio, tem muitos lugares que... Só que eles construíram coisas que a gente não se reconhece naquilo. Tava ouvindo hoje, vou dar uma viajada aqui, tava indo hoje ainda um podcast do New York Times, do The Daily, falando sobre como tem algumas pessoas, alguns estudiosos que estão querendo acabar com a disciplina dos clássicos, porque a noção de clássico tá imbricada com a noção de supremacia branca, desde o mármore branco das estátuas gregas, que antes eram pintadas, não eram brancas, né? Mas descoloriram ao longo do tempo, né? Até, enfim, uma porção de coisas que criam essa noção de quem somos nós como cultura e do que é a nossa herança, que é totalmente distorcida e servindo a um grupo mais influente e poderoso. Você sabe que essa perspectiva que a Carol trouxe de negar ou aceitar o desafio, né? Isso daí eu tenho no post-it, inclusive, na minha parede o tempo todo. Tipo, quando você se depara com desafios, você pode aceitar ou negar, mas o caminho para transcender é geralmente o aceitar, né? Negar geralmente vai te manter no nível de consciência que você já tá. Mas isso me enche de energia, Carol. Sempre que você faz esse discurso, assim, inclusive eu preciso ouvir esse episódio de novo para ir me enchendo de energia, porque é muito comum a gente achar que as coisas são binárias, né? 1 ou 0, não é. Então, a gente só falou aqui, por exemplo, do impulsivo vermelho, né? Que é o primeiro estágio que o Lalo descreve, e o Rodrigo trouxe uma perspectiva de sociedade que foi construída em cima de princípios não necessariamente escravocratas e por aí vai, e a minha cabeça já começa a pensar que é 1 ou 0, né? É uma coisa ou outra. Quando, na verdade, o próprio Lalu já traz outros níveis intermediários que você mesmo disse que as instituições, as organizações que eram mais primitivas, segundo a própria pesquisa do Lalu, já estão evoluindo para esses níveis, né? Além do impulsivo vermelho. E eu lembro que você falou do conformista âmbar, né? Você falou algumas organizações criminosas ao redor do mundo, e aqui em São Paulo, inclusive, temos bons exemplos, né? O próprio crime organizado aqui no Brasil, ele já é organizado de outra forma. Que já tem uma perspectiva um pouco mais conformista âmbar, né? Que você falou que tá galgada, se eu não me engano, você falou sobre patentes, né? E hierarquia, e é alguma coisa rígida, né? Alguma coisa que demora muito tempo para mudar. O Lalu cita bastante igreja, né? Assim. Igreja, exército. O conformista âmbar, ele tá pautado na ideia de que
como eu posso dizer isso? Não é nem tão estático, mas é que existem papéis e responsabilidades e níveis de hierarquia. E que isso é dado. É como uma monarquia. Tradição, né? Exato, tradição, essa é a palavra. Tá pautado em tradições. Tradição. Então a gente vem aqui, existe um conjunto de responsabilidades que eu posso dar para você. E se você quer entrar dentro do meu círculo social, né, dentro da minha organização, você vai entrar com um nível de hierarquia mais baixo possível. E com um conjunto de responsabilidades que é a mais simples possível. E aí, conforme você for aprendendo como aqui funciona e você vai ganhando a confiança deste círculo que a gente se encontra, você vai galgando posições e níveis de responsabilidade maiores. Mas nem em todo lugar isso funciona assim como funciona numa empresa, por exemplo. São coisas que são dadas, né? Você tem que nascer em determinados lugares, ou você tem que conhecer determinadas pessoas, ou você tem que fazer determinadas coisas, enfim, tem todo esse lance. É isso que eu ia pegar, porque talvez se você nascer com um sobrenome X ou numa linhagem X, você já consegue uma posição tipo os príncipes lá da Inglaterra, né? O príncipe... Exatamente. Você não precisa ser lacaio de ninguém, você já tem ali a... você só nasce ali com a... E é engraçado, porque a sociedade já está começando a entrar cada vez mais em conflito com essas tradições que permanecem, né? É óbvio que tem organizações no mundo que ainda operam muito baseadas nesse paradigma. Isso é interessante de ver esse cheirinho no ar, né? O Rodrigo estava falando bastante aí sobre o aspecto político contemporâneo, assim. Você sente um cheirinho conformista âmbar no ar, às vezes, assim, né? Eu ouvi umas declarações assim, recentes do tipo, eu tô aqui para cumprir ordens. Eu tô aqui, eu cumpro as ordens. Ponto. Aí você, isso daí tem um lance de patente, né? Tem um lance de... Tem um cheirinho conformista âmbar. Mas a própria instituição da monarquia britânica, por exemplo, entrou em conflito recentemente porque, se eu não me engano, a moça que casou com o príncipe lá, ela foi fazer umas declarações públicas falando sobre a família real e que ela não foi bem aceita porque o tom de pele dela é mais escuro e tal, que já não é um comportamento, esse comportamento individual dela de vir a público e falar sobre isso, já não é um comportamento aceito dentro do próprio conformista âmbar. E ele, se eu não me engano, o casal falou, eu não manjo muito de monarquia britânica, mas enfim, se eu não me engano, os caras falaram, não, a gente não quer mais ser da monarquia. E, tipo, eles saíram. E sabe que doido, Rodrigo? Sabe o que aconteceu? Eles saíram da monarquia e antes de sair, eu acompanhei pouco também, tá? Não sou, tipo, o especialista, assim, em monarquia, porque esse também não é um episódio sobre isso. Mas é um bom exemplo de conformista âmbar que já tá em algum ponto transcendendo pro realizador laranja. Porque a primeira vez que ela sentiu que o bagulho tava ficando ruim, assim, na família real, sabe pra quem que ela foi reclamar? Pro RH da firma. Ela chama várias vezes a família real de firma na entrevista que ela dá. E ela fala que ela foi reclamar pro RH, tipo, tem um departamento de RH que aparentemente toma conta da família real. Eu queria que minha família tivesse um RH, cara. Eu ia resolver muita coisa, cara. Você queria trabalhar no RH? Ia me poupar dos problemas, viu? Queria trabalhar no RH da sua família? Nossa, meu. O Natal ia ser mais fácil. Ia ter um monte de coisa mais fácil se tivesse o RH pra organizar essa merda, cara. Bom, o que eu te digo é, lá na família real não deu muito certo, porque o turnover aconteceu, tá? Aconteceu o turnover, eles foram para os Estados Unidos e meteram no pau ainda, né? Ainda acionaram lá a outra. Mas o que eu tô querendo trazer com essa brincadeira é que isso já tem um cheirinho, né, Carol, de talvez realizador laranja ali. Mesmo a própria monarquia já tá se adaptando para esse próximo paradigma que é o realizador laranja, né? Exato, porque surgem novos níveis de complexidade. Hoje a gente vive num mundo que é muito globalizado, conectado, pra gente não levar em consideração outras complexidades. Como a gente falou no começo, né, o Lalu traz um mapa. Acho muito importante a gente falar sobre isso, porque isso já está em níveis de complexidade maiores, né? Que é a gente entender que nem todo mundo é obrigado a aceitar a tua organização do jeito que ela tá. Não é, aliás, não é nem todo mundo, ninguém é obrigado. Quando a gente fala de uma empresa, como pode ser a família real, né? Que hoje é uma grande empresa, ou até uma organização, tem, óbvio, não estou falando que o turnover pode ser infinito e a gente não tem que levar isso em consideração. Não é isso.
é a gente pensar que tem, quando a gente fala de uma empresa, é uma empresa que está querendo ir para algum lugar e que ela tem um conjunto de crenças, até para trazer o quadrante lá, né? Ela tem um conjunto de crenças, um conjunto de comportamentos e de cultura que ela valoriza. E pode acontecer de uma pessoa que está lá e amou trabalhar naquele lugar por muito tempo, em algum momento da própria vida falar, isso aqui não conversa mais comigo porque eu me encontrei numa outra coisa, eu me encontrei num outro lugar e vou embora. Vou viver essa vida de uma outra forma, isso aqui não se conecta mais comigo, que tem a ver com a integralidade também que o Laloux traz tanto. Então a gente pensar, o que eu quero dizer com isso, né? Independente do nível de consciência que a gente está, do nível de complexidade que a gente está, vão ter pessoas que vão se conectar com isso e vão ter pessoas que não vão. Então, vão ter pessoas que vão estar conectadas com um nível de complexidade âmbar e tudo bem, e vão ter pessoas que vão estar conectadas com outros níveis de complexidade e tudo bem também. Quer dizer, tem coisas que tá tudo bem e tem coisas que não tá tudo bem, que é isso que o Rodrigo também falou, quando a gente coloca em sociedade, tem complexidades que a gente não consegue ignorar e que a gente vai ter que aceitar uma hora ou outra. Mas, enfim, é isso que eu quero dizer. Vocês entenderam. Eu queria muito que o Léo colocasse aquele Reels ou TikTok, não sei, da moça falando, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada. Não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada, não sou obrigada a nada. Ai, fala oi com fulano, não sou obrigada. Por que não sou obrigada a satisfação também? Ai, faz isso, não sou obrigada. Por quê? Também não quero falar o porquê. Depois que eu descobri que eu não sou obrigada a nada, meu amor, eu não sou obrigada a nada. É mais ou menos isso, do tipo, o convívio com diferentes paradigmas, né? Ninguém é obrigado necessariamente Não, você pode negar. A viver. Você pode negar, ou você pode procurar também. Nega um e vai procurar outro e por aí vai. O que me lembra, Carol, que nessa transição, né, nessa fronteira entre o conformista âmbar e o realizador laranja, a gente começa a ter, inclusive, um ponto que é bem negado. Eu discuto isso bastante com um amigo que ouve direto o Pontes, que é o Will. Inclusive, abraço o Will se estiver ouvindo esse episódio aqui também. Abraço o Will também, muito bom. Já abraço o Will. Que é os desafios que o próprio paradigma realizador laranja, né, que vem logo depois do conformista âmbar, traz e que são bastante negados, né? Assim, que tem uma grande parte da sociedade que resolve negar, muito porque eles estão atrelados, esses desafios estão muito atrelados aos benefícios e aos malefícios que a própria Revolução Industrial trouxe pra gente, né? E esse sistema com o capitalismo ali acontecendo nu e cru ali, tanto a parte positiva quanto a parte negativa, né? Eu discuto isso direto com o Will, assim, discussão boa, inclusive, né? Mas dá uma aterrissada nisso aí, dá uma aterrissada nisso que você falou aí, porque pra isso a gente vai precisar falar o que é o realizador laranja. Acho que era legal a gente falar, pra poder dar um exemplo disso que você tá falando aí. Então vou tentar botar o pé no chão. É difícil. Rafa Albino, cadê você, meu amigo? Pra aterrissar o avião aqui. Mas, por exemplo, a gente tá ainda no meio de uma pandemia, né? O Rodrigo falou que a gente tá aqui no estúdio do Love the Problem, que na verdade é só o Zoom aqui, né? Estamos todos remotos aqui porque estamos em uma pandemia. E a gente teve o desenvolvimento de uma vacina em um tempo recorde dentro dessa pandemia, certo? E aí você pensa, essas vacinas, né, que surgiram, elas surgiram com alguém ou com pessoas operando no nível impulsivo vermelho em sua maior parte? Eu acho que não, porque isso ia depender de muito sangue espalhado aí pra essa disputa chegar ao final, né? Isso não ia acontecer tão rápido. Ela também não foi pautada por nenhuma hierarquia forte ou postos estáticos em que pessoas só cumpriam ordens que outras pessoas estavam dando em níveis hierárquicos superiores e coisas desse tipo, né? Não foi em cima de uma estrutura rígida. O que trouxe pra gente, e agora o Will vai me matar, meu Deus do céu. O que trouxe pra gente uma vacina em tão pouco tempo foi muito a disputa do mercado junto com a tecnologia que foi desenvolvida ao longo do tempo, unindo, claro, o propósito de a humanidade entrar num estado bom o suficiente de novo para continuar sobrevivendo, né? Mas essa mistura toda já tem um pouco do que a gente vê nas empresas de hoje em dia, né, Rodrigo? Na maioria das organizações que operam hoje em dia, que tem
um pouquinho da perseguição a algum propósito, mas também tem a busca pelo lucro, né? Não, é que tem um detalhe importante que faz a transição entre o conformista pro realizador, que é o método científico. Quando eu deixo de levar em consideração a tradição, e é aquilo que a autoridade falou, para que o pensamento racional e a tentativa e erro então assim, não tem mais uma verdade estática, a verdade evolui à medida em que a gente busca elementos na realidade para sustentar ou não. Então assim, não existe essa coisa do, né, eu tenho uma bronca com uma frase, provado cientificamente. Não existe provado cientificamente, né? Existe assim, o método científico vai lá e diz, essa sua teoria se sustenta até o momento. Daqui a pouco pode vir outra que derruba ela. Então assim, é sempre temporário. Toda verdade científica ela é temporária, porque ela é precária, na verdade, né? Ela é provisória, porque ela pode ser derrubada a qualquer instante. E o realizador de laranja, na base desse modelo está o pensamento científico. Eu ia falar uma coisa que talvez eu vá dar uma viajada aqui, mas a gente vai chegar no lugar, que são lacunas de conhecimento. Então a gente trabalha hoje com tudo que a gente faz tem uma lacuna de conhecimento. A gente vive uma grande lacuna de conhecimento. A gente conhece um determinado universo que é esse e a gente tem respostas dentro desse universo que é esse universo que a gente vive. Como você estava falando, né, Lula? Então trazer a vacina do coronavírus. Quais respostas que a gente tem em cima disso, né? Então, pensando no pensamento científico, quais lacunas a gente já tem preenchidas dentro disso aqui que a gente está construindo? E quais lacunas a gente ainda precisa preencher? E aí, como que a gente vai trabalhar para preencher essas lacunas? E tudo que a gente faz, e todos os níveis de consciência, a nossa vida inteira, a gente pode pensar em níveis de consciência do Lalu, pode pensar em abacaxi, pode pensar o que a gente quiser. É uma grande lacuna de conhecimento que a gente vai preencher. E aí a gente pode preencher com aquilo que está na nossa cabeça, com a mágica, né, com o mágico e com o inexplicável, ou a gente pode ir lá empiricamente experimentar aquilo, viver aquilo, ter um resultado sobre aquilo e dizer, então quando eu faço isso aqui acontece isso. E é a base da nossa crença. A nossa crença, viver é uma grande crença. São crenças que a gente tem galgadas desde que a gente nasce, que é a forma que a gente tem de preencher estas lacunas que existem na vida. Então, tudo é uma grande lacuna que a gente preenche. E aí o Lalu, quando ele traz essas diferentes coisas, esses diferentes níveis de complexidade, é porque assim, eu tinha um tanto de coisa aqui que eu sabia. E aí, de repente, chegou uma outra coisa. E aí a gente falou assim, como é que a gente se organiza para resolver essa outra lacuna que a gente tem aqui? Então a gente cria hierarquias. Não dá para ser bagunçado e para todo mundo querer a mesma coisa. Então vamos criar aqui uma hierarquia que é controlada, organizada, e a gente preenche essa grande lacuna de organização. Só que isso gerou uma outra lacuna, que é quem que me diz que você, rei, sabe mais do que eu de ser rei? Só porque é rei, Só porque nasceu aí nessa família aí. Exato. Quem diz que você que é papa sabe mais do que eu que sou padre? Quem diz que você tem mais respostas do que eu? Também é uma outra lacuna que a gente tem aí. Não, e aí quando... mas a gente aqui, nosso rei aqui é foda mesmo, e ele é forte, e o exército vai lá, massacra quem pensa diferente. Beleza, dura um tempo. Até que os figuras ali do lado falaram, rei, dá um tempo aí, a gente vai aqui, quer fazer uma coisa. Aí os caras começam a ouvir a galera e de um pensamento diferente, avançam muito mais. E aí vão lá e invadem o reino vizinho. Então, no final das contas, o que aconteceu, né? Os ingleses, né, à base de um pensamento científico avançadíssimo e muito aplicado à tecnologia, ganharam a parada, né? A Revolução Industrial aconteceu preferencialmente lá e os caras dominaram a parada. E aí os portugueses, os outros reinos ali ficaram tudo, né? Porque a eficiência de um modelo era tão maior do que a outra que na hora que os dois botaram pra brigar, não deu nem pro cheiro, né? Quando você perguntou o que aconteceu, Rodrigo, você falou, aí o outro conseguiu ter resultados melhores. O que aconteceu? Eu achei que você falou, caiu a Bastilha. Aí, quando caiu a Bastilha, por aí foi. Então, mas essa perspectiva do pensamento científico, do método científico, né, aliás, ser o que traz
muito forte esse combustível para o realizador laranja tomar espaço, é sensacional, porque eu já tendo, quando chega no realizador laranja, como está muito mais próximo dos desafios que eu enfrento hoje em dia, eu já tendo a ser mais crítico ainda, né? Assim, o vermelho, o impossível vermelho. O ranço vem, né, Lula? O ranço vem. O ranço começa a subir assim e tal, porque a gente tem os desafios que esse próprio paradigma, né? Isso nunca termina, isso é interessante, né? A Carol tá falando aquilo, a Lu fala frequentemente, que é todo o nível de consciência, ele vai ter que lidar com um novo tipo de desafio que ele não é capaz de resolver e vai ter que transcender para lidar com isso. E o realizador laranja já começa a lidar com alguns desafios que para mim incomodam muito, né? Que é, por exemplo, a busca desenfreada por lucro a qualquer custo, né? Assim, o meio ambiente indo pro beleléu, assim, mas a empresa tá lá mandando um IPOzão maneiro e tal. E é uma lacuna que não estava preenchida ali, né? Exato. É isso, a gente parar para pensar, então, Revolução Industrial, o progresso, tudo isso brilha muitos olhos, né? O progresso, a ideia de progresso, a ideia de sucesso, de você construir, de você realizar coisas, ela está muito dentro desse paradigma de você realizar coisas concretas, né? Aí vamos falar aqui do realizar o que é material. Então você criar coisas, tecnologia, criar máquinas, criar tecnologias, criar robôs, criar prédios, né? São construir estruturas. E a Carol já aproveitou. Criar robôs. Criar robôs. Estamos aqui. É isso. Eu ia acrescentar um negócio que é o seguinte: tem uma limitação gigante do modelo científico, que é o reducionismo. Descartes, né? Que é a história de eu separar as coisas e estudar as partes. E com isso, em eu isolar partes, eu consigo ter um olhar muito aprofundado a respeito de pequenas coisas que, quando eu consigo isolar, eu consigo tirar grandes conclusões e isso tem uma aplicabilidade muito grande. Então, assim, a tecnologia, né, o conhecimento prático e aplicado da humanidade cresceu exponencialmente desde que a gente começou a entender que essa era a maneira como o mundo acontecia. Só que a limitação é justamente o fato de que a gente está lidando com as partes e não estamos lidando com o todo. E aí as partes que a gente deixa de fora, ou as relações entre elas que importam, a gente não está enxergando. E aí todos os problemas ambientais, só dá um detalhe, né? Assim, a gente até hoje, o modelo industrial ao qual você, nosso ouvinte, está submetido, enxerga a produtividade como sendo uma linha. Velho, não tem jogar fora. Não existe isso. Então, quando no final a gente fala assim, a indústria fala assim, mas agora vocês estão pedindo pra gente ir lá fazer logística reversa, mas assim, não dá, porque assim, olha só o resíduo que a gente tem aqui, que aconteceu, né? Esse resíduo aqui, essa garrafa, esse plástico, sei lá o quê. Não, velho. Você desenhou esse lixo. Você pagou caro pra alguém desenhar esse lixo. Esse é problema seu, não é de mais ninguém, né? Por quê? Porque não tem onde jogar fora. Só que a lógica limitadora, a grande limitação desse pensamento foi a de que existe uma linha, que tem um fim. Uma hora a gente joga fora, só que não tem. A gente joga fora no nosso próprio ambiente. E agora os limites desses recursos naturais estão se fazendo mostrar e esse pensamento ficou evidentemente limitado. Você introduzir o pluralista verde com pensamento sistêmico, Rodrigo, foi sensacional, foi linda. É pra ganhar meu coração. Todo aquele ranço... Tocou no coraçãozinho do Lu. Todo aquele ranço se dissipou e virou amor só. Então, esses desafios do realizador laranja são geralmente superados no pluralista verde, né? No próximo nível de consciência das organizações que o Lalo traz, muito através desse pensamento que o Rodrigo traz, que inclusive casa muito com tudo que a gente fala aqui no Love the Problem, né? Pra quem não ouviu o episódio sobre pensamento sistêmico, ouve, sabe? Tem 500 episódios aí que você vai perceber que a gente tá tentando resolver grande parte dos problemas que o paradigma realizador laranja traz para as organizações, e grande parte das organizações que estão no processo de transformação digital ou que estão adotando agilidade dos negócios, estão muito tentando transcender desses paradigmas que já não estão cabendo mais no século XXI, que o realizador laranja trouxe, né? E não, eu acho que chama pluralista justamente porque aí é o momento em que a gente abre, né, para ouvir vozes que antes não estavam sendo ouvidas. É a voz da internet 2.0, é a voz da web 2.0, a voz de quando todo mundo virou produtor de conteúdo em que a gente não tinha mais filtro para ouvir as visões de mundo das pessoas, que foi uma puta revolução, né? Uma puta revolução.
agora é o momento que eu vou frustrar a audiência inteira, porque a gente vai acabar esse episódio nesse nível gostoso do Pluralista Verde aqui, ó, tudo em paz e amor, tá vendo? Ó? Realizador Laranja transcendeu, a gente tá chegando no Pluralista Verde aqui descrevendo, olha que beleza, então eu vou guardar todos os meus ranços do Pluralista Verde, que estão guardadinhos aqui no cantinho do meu coração, e já convidar você, Rodrigo Vergara e Carol Serpejante, junto com o Panda, que é um dos que gravou a primeira temporada inteirinha do Pontes e Elefantes com a gente, pra gente fazer um episódio inteiro só sobre Teal. E pra falar do verde também, né? Que a gente falou um pouquinho aqui. Então a gente vai começar falando do verde, da parte negativa também, né? Pra falar do Teal, a gente vai ter que falar do verde. Então é isso que eu guardei, Carol, porque se eu começasse aqui com os problemas que esse Pluralista Verde traz... É mais uma hora. Mais uma hora, do episódio inteiro só de ranço aqui. Então vamos guardar, a gente traz os ranços, a gente traz a proposta que o Teal tem, né, ali dentro do trabalho do Lalu, e destrincha aí. Vocês topam? Topam? Sim, eu vejo isso que você fala do rancho, assim, tudo é luz e sombra, né, cara? Tem uma potência e uma limitação. Tem uma limitação, mas dentro tem uma potência. Normal, é a vida. Mas quando você tá lidando muito com a sombra, aí começa a querer luz, né, Rodrigo? Você quer mais luz. Mas será que a sombra... Olha só, mas aí vamos pensar nisso aí também, né, Lula? Será que a sombra tá no outro ou tá em nós? Que é uma coisa que então. Tá em mim, é claro que tá em mim. Se eu tô lutando contra ela, é porque me acompanha o tempo inteiro, né? Então, mas aí é o problema, será que esse grande problema tá no Pluralista Verde? Ou tá na nossa forma de lidar com ele, né? A nossa complexidade. Na nossa forma. O Ken Wilber, ele fala um negócio interessante que é o seguinte: quando a gente transcende uma determinada visão, é como se a gente esquecesse que um dia a gente pensou da forma antiga. Então quando eu transcendo, aí eu olho pra trás, pra aquela galera que tava junto comigo e falo, mas esses caras são muito burros. É isso. Porque parece que eu nunca pensei daquele jeito, sabe? Mas, puxa, eu tava lá, né? E quando eu tenho pra mim algo que está dado, pra mim é como se Deus tivesse dado isso desde sempre e já tá garantido. E não é, né? Então, assim, tem um território conquistado que a gente pode usufruir. Mas, evidentemente, que tem gente, eu me incluo nessas pessoas, que fica lá na fronteira dizendo, não, eu quero abrir esse portão, eu quero ir pra lá. E playground é ali, os balanços tudo vazio pra gente poder brincar e eu tô olhando pro quintal do vizinho. Mas esse episódio específico, Rodrigo, ele me ajuda muito a ter essa luz, porque quando a gente introduz o impulsivo vermelho numa perspectiva de sobrevivência, quando a gente introduz o conformista âmbar numa perspectiva de, não dá pra ser no vamos que vamos, tem que ter alguma ordem aqui na coisa. Quando a gente introduz o realizador laranja, falando sobre o método científico, e quando a gente introduz o pluralista verde, falando sobre esse pensamento do todo e não das partes separadamente, meu coração se enche de luz, certo? Eu falo, putz, que bom. Mas a gente precisa falar também dos desafios. E no próximo episódio, que a gente vai falar sobre Teal. Vamos. Chamando o Panda aqui também. Panda está convocado para falar aqui. A gente fala sobre os desafios que o Pluralista Verde traz. E fala sobre o último estágio de consciência que o Lalu descreve no livro Revista das Organizações, que é o Teal. Pra quem tá com esse gostinho do tipo, putz, mas eu queria ouvir mais, você parou e não trouxe o Teal. Ouça o Pontes e Elefantes, procura aí no seu player. Pontes, tem uma temporada inteira, 20. Lula, mas eu já ouvi. Ouve a segunda sobre Teoria U também, que tá fantástica, que a gente tá fazendo agora, sobre o livro do Otto Scharmer. Pontes.crd.co. Digita aí no Google, tá bonito, 7 pontes.crd.co. Ouve lá e deixa feedback pra gente, né? Aqui no Backstage Love the Problem mesmo, que é 21.link/Love the Problem. E daqui a pouco tem mais. Aí semana que vem tem mais falando sobre Teal. O Rodrigo não falou opa Lelê e a Carol não perguntou se tá boa. Não perguntou se tá boa. Oi, Carol. Você tá boa, Lulinha? Muito bom. Léo, mete os erros aí de gravação, tudo aí do começo. Não é erro, né? A gente zoa de propósito, põe aí no final. Os acertos de gravação. Os acertos de gravação, por que não? Roberto Carlos e tudo. Nossa, porra, tá aí. Muito Roberto Carlos.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Pronto, Léo, assim começamos. Canta. Eu vou ter que lembrar outra do... Tem uma mais famosa ainda que Jesus Cristo. Qual que é? Tem várias. Agora você já tá gravando, Carol? Pra gente não perder mais uma música? Isso é importante. Uhum. Não, mais famosa que Jesus Cristo. Qual que é? Tem uma, assim, a mais famosa do Roberto Carlos, a mais. Spotify entrou top 1, qual que vai ser? Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. Então, tem outra que é mais famosa que essa. Como que canta? Amada, amante. Essa daí não, essa daí é lá do B já pra mim. Mas o Detalhes é boa também. Detalhes tão pequenos de nós dois. Vamos cantar Detalhes então, porque tem o final, né? Tem um marco assim que dá pra parar. Ou aquela, você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. É essa. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas. De tantas jornadas. Só com Erasmo, né? É essa daí que o Erasmo aparece. Cabeça, né? De homem, mais um coração de menino. Vocês são bons. Léo, você já tem tanto conteúdo pra sincronizar quanto pra colocar no final do episódio, assim, ó. A gente já produz tudo, já faz, assim, 2 em 1. Tá 100%, já pega esse começo, põe lá no final do episódio. Obrigado pra quem ouviu até aqui, né? Muito obrigado. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.